comemoramos o Dia das Crianças, e elas não vão sair, vamos ser breve. O tema da mensagem: bênção para as crianças. Segundo o Evangelho de Mateus 19, 13 e 15, como está escrito: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O que mais as nossas crianças precisam? Bênção de Deus. Por isso o tema: bênção para as crianças. Mas que atitudes abençoadoras podemos ter para com as crianças? Por quê? Porque tem muita atitude perversa para a criança. Criança tem ouvido constantemente palavrão dos pais, dos adultos, agressões, raiva, ódio, assistido programas indevidos. Então, as atitudes dos adultos nem sempre têm sido atitudes abençoadoras. Impedem mais elas conhecerem o amor de Deus do que se aproximarem de Jesus. Por quê? Paternidade as crianças conhecerão através de você, e assim conhecerão Deus como Pai. Então, temos atitudes perversas para com as nossas crianças, mas o chamado é para termos atitudes abençoadoras. Que atitudes? De tal forma que as crianças tenham a bênção de Deus. Primeira atitude: conduzi-las a Jesus. O texto mostra o quê? Trouxeram-lhes então algumas crianças. Alguém trouxe criança a Jesus. Nós temos que encaminhar as crianças a Jesus. Pai, encaminhe a sua criança a Jesus. Mãe, encaminhe seu filho, sua criança a Jesus. Nós vamos encaminhar nossas crianças a Jesus. A criança do vizinho, a criança que está passando, vamos incluir todas como alvo de serem encaminhadas a Jesus. Por quê? Porque todo ser que respira tem que louvar a Deus. Porque todos precisamos de Jesus. E porque criança cresce. Lembra do vídeo? A maioria dizendo: daqui a 10 anos eu terei 14 anos, terei 20 anos, terei 24 anos. Exatamente. Criança cresce. Vai crescer amargurada, chateada, enraivada. Vai crescer conforme as nossas atitudes para com ela. Ódio, rancor. Ou crescerão conforme as nossas atitudes abençoadoras, tendo como primeira: elas serão encaminhadas a Jesus. Por quê? Porque eu quero bênção para as crianças. E a primeira bênção que eu posso dar para o meu filho ou para qualquer criança é levá-las a Jesus. Aonde está a bênção? Aonde está o que pode proteger o coração delas da maldade? Segunda atitude: de expô-las
a ministração da bênção. O texto bíblico diz: trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos. Por que eu levo a minha criança a Jesus? Para que seja ministrada bênção na vida dela. Sim. Onde quer que esteja a ministração da bênção, da palavra de Deus, dos sacramentos, batismo, santa ceia, comunhão, onde quer que exista coisa de Deus, eu quero que meu filho, a minha criança, eu quero que as crianças estejam juntos, participando, se envolvendo, parte do corpo da ministração da graça de Deus. Terceira atitude abençoadora que podemos ter para com as crianças é a atitude de orar por elas, com elas, e tornar Jesus intercessoras delas. Trouxeram as crianças para que Jesus colocasse as mãos sobre elas e orassem por elas. Temos que orar pelos nossos filhos, dia e noite. Nossas crianças, temos que orar com nossas crianças, para que ela tenha um modelo de oração e para que ela aprenda a orar também. Criança só aprende com modelo, tendo alguém para seguir. E tornar Jesus intercessor delas, mediador. Por isso eu conduzo a criança a Jesus, para que Jesus se torne o intercessor delas. Entrego nas mãos de Cristo para que Jesus ore por ela, medie por ela. Jesus não é o único mediador entre Deus e os homens? É também da criança, não só do adulto. Quarta atitude abençoadora que podemos ter para com as nossas crianças, de tal forma que haja bênção para as crianças, de jamais ser causa de impedimento da bênção das nossas crianças. Então trouxeram as crianças. O que foi que os discípulos fizeram? Impediram. Pai, mãe, eu, você, não sejamos impedimento às crianças de conhecerem Deus, de amarem Deus, de verem Deus. Mas para isso, seja você reflexo de Deus para eles. Não adianta dizer Deus é bom se você não é bom para a criança. Falar de perdão se você não perdoa diante dele. Lembre-se, você é o representante de Deus para a criança, seu filho. De tal forma, se sua fé não for verdadeira, como apresentar Deus para o seu filho? Você será um impedimento. Lembre-se de uma coisa: a primeira igreja que a criança conhece é a sua casa. A igreja aqui agora, templo, nós reunidos, é a segunda igreja deles. Se as crianças não conviverem com a igreja no lar, certamente elas terão um impedimento na vida, de forma que não entenderão a segunda igreja.
a comunidade cristã. Então, não impeçam a criança, pelo contrário, seja discípulo de Jesus diante do seu filho. E por último, quarta atitude abençoadora para com as crianças: criar todas as condições para que elas sejam o reino de Deus entre nós. E aí Jesus diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Crie todas as condições possíveis para que sua criança seja o reino de Deus entre nós. Ambientes agradáveis, saudáveis, perdoadores, de comunhão, de fraternidade, de oração, de leitura da palavra, para que realmente as nossas crianças sejam o reino de Deus e não reprodutoras da maldade que está aí. Mas para isso tem que ter ambiente. Por isso, essa deve ser uma atitude sua, abençoadora. Crie as condições para que a criança seja o reino de Deus entre nós. Justiça, paz, alegria do Espírito Santo, bondade, graça de Deus. Do contrário, serão somente alvos do reino e não o reino de Deus entre nós. Então, que haja bênção abundantemente sobre nossos filhos. Conduza a criança a Jesus. E não esqueça de ir também. Exponha seu filho à ministração da bênção. Leia a Bíblia com ele, ore com ele, traga para a igreja, inclua nos estudos bíblicos, porque aí estará a mão de Jesus abençoando. E não esqueça de ir também. Ore por elas, dia e noite, e ore com elas, e entregue nas mãos do verdadeiro intercessor, que não sou eu nem é você, é Jesus. Não seja um impedimento. Então, guarde muito bem a língua, as emoções, as atitudes, porque tudo isso pode impedir a criança de conhecer o amor de Deus, porque não conhece o amor do Pai, não conhece o amor da mãe, não conhece o amor da igreja. E faça de tudo para que ela seja o reino de Deus entre nós. Ou seja, a expressão máxima de Deus entre nós. Então, seu filho não é um absurdo, uma pestinha. Não, seu filho é o reino de Deus entre nós. A nossa criança é o reino de Deus entre nós. Devemos louvar a Deus, agradecer sempre pelas nossas crianças e ter no coração essa certeza: Deus abençoa as nossas crianças, tem bênção para nossas crianças, a bênção será sobre nossas crianças.
porque Deus é bom e assiste tanto a nós adultos, como também as nossas crianças. Vamos orar. Eu te louvo, Deus, e te agradeço pela tua bondade. Rogo-te que nos dê a graça de assumirmos atitudes abençoadoras para com nossas crianças, filhos, netos, bisnetos, alunos, alunas, crianças no nosso bairro, do nosso convívio, crianças que encontramos, crianças que nem conhecemos, mas podemos orar, interceder, para que elas sejam abençoadas por Ti e vivam o poder do reino de Deus e sejam o reino de Deus. Que os nossos lares se tornem igreja, lugar onde existe oração, adoração e vida com Deus. E a criança encontra um berço, o berço da graça de Deus. Tua bênção sobre nossas crianças. Ensina-nos a educá-las na fé, no amor, no perdão, na graça, por Cristo Jesus. Amém.